Introdução para a temporada 2 do Método Podcast. Take 1. Olá, bem-vindas de volta! Está começando mais um Mescla de Podcast, multimídias na educação linguística crítica. E hoje nós estamos gravando esse vídeo no dia 3 de junho de 2021 e já se foram 467.706 mortes em um país em que já existe vacina. Mais uma vez, nós da equipe Mescla gostaríamos de mandar o sentimento para as famílias, amigas e amigos das milhares de vidas que foram perdidas por causa da Covid-19 no Brasil. São tempos difíceis. Mas estamos começando mais um episódio na tentativa de te tirar desse lugar, trazer um pouco de descontração. Tô falando muito rápido, tô sentindo que tô falando muito rápido. E no Conversa e Deslocamentos de hoje, nós temos a participação mais do que especial da professora doutora, que é coordenadora desse projeto, Bárbara Sabota, que veio junto comigo bater um papo super descontraído com Carlos Mateus, que é mestrando em letras e tem uma pesquisa extraordinária. Então, com vocês, o episódio Desreconstruindo construções de masculinidade e estereótipos em personagens de HQ. Nome atrativo, né? Roda a vinheta. Aí, ó, começou a gravar. Agora começou a gravar? Tá vendo? Aparecendo live 013. Não aparece pra você. Apareceu. Gente, essa conversa com o Carlos, ela surgiu num projeto que a gente teve, que era o English for Teachers, que era um curso destinado a ajudar os professores de inglês a praticar o seu inglês, melhorar o seu repertório em termos de língua inglesa na Universidade Estadual de Goiás. O Carlos se inscreveu e lá a gente começou a descobrir várias coisas sobre ele, né, Carlos? Sim. Foi muito bacana, né, essa experiência. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção era a desenvoltura com que o Carlos conseguia falar sobre esse mundo de quadrinhos e deslocar isso para outros espaços de saber, sabe? A leitura que ele tinha sobre quadrinhos à época era uma leitura muito madura, não era uma leitura pueril, né? Não é uma leitura lúdica. E a gente começou a discutir um pouco mais sobre isso. E o projeto de iniciação científica dele, a gente falou sobre o letramento visual crítico e a Cassandra e o professor Xavier no mundo Marvel, né, nos X-Men. Pode falar um pouquinho pra gente de como que a gente chegou nessa relação, Carlos? Posso. Começa porque quadrinhos, para mim, sempre foi a leitura que eu mais queria fazer, sempre. O tempo inteiro, toda vez. Eu sempre gostei muito de ler desde pequeno, até antes de aprender o código escrito, né? E aí, depois que eu aprendi código escrito, quadrinhos, para mim, era o que estava muito ali. E quadrinhos tem muito dessa leitura que vai além do que está escrito no balão, né? Você precisa ler o todo. Para mim, era muito... Já foi começando, né? Conforme eu fui aprendendo a ler as coisas, era muito fácil para mim ler nos quadrinhos coisas que se relacionavam com o mundo externo, com as coisas que eu via no jornal, com as coisas que eu via em volta de mim. Era muito legal ler nos quadrinhos isso. E quando eu chego para o curso de letras, porque eu fiz várias andanças antes de parar no curso de letras, quando eu chego no curso de letras, eu descubro que os quadrinhos têm um espaço muito grande que precisa ser muito usado para essas discussões, para construir essas leituras. E aí eu descubro, por exemplo, que para mim, os X-Men, que sempre eram uma coisa, tipo, era um negócio que estava no meu coração o tempo inteiro. Tinha um espaço de leitura que dava para construir muito mais coisas do que eu pensava que era construível. Porque é muito natural nos X-Men essa leitura, você ir para os X-Men e fazer uma leitura a respeito de preconceito. Eles são um grupo minoritário, eles são os excluídos, eles estão ali sempre sendo caçados. Durante o projeto de pesquisa, por exemplo, aí chegar numa história dos X-Men só para fazer o trabalho foi o mais complicado para mim. Porque, para mim, saía falando sobre tudo o tempo inteiro. Que foi Age de Extinção, lá de 2001. É engraçado, o cronograma é muito engraçado, porque 2001 era a época que eu estava sendo alfabetizado. E aí, como foi publicado em 2001, só chega no Brasil em 2002. Então, é muito provável que tenha sido uma das primeiras histórias dos X-Men que eu li sem precisar de ajuda para ler os balões. E assim, para mim foi muito legal no projeto de pesquisa essas questões de identidade. Porque assim, o professor Xavier é um herói. Beleza, por quê?
Porque é até muito comum de se ver, o professor Xavier é o cara que fica lá na mansão enquanto os outros vão fazer as coisas. Então, heróis são os outros. Mas tem muito essa questão do professor Xavier. Ele tem um poder que sempre vai questionar a ética dele. Ele está sempre lendo os pensamentos das pessoas. E ele pode controlar os pensamentos das pessoas. Por que ele não simplesmente acaba com o preconceito? E aí tem todas essas questões. Então, questionar a identidade do professor Xavier enquanto herói. E aí perceber esse fluxo. Porque aí eu vou lá para o Bauman e o Bauman me explica que as identidades são líquidas hoje. Está sempre atribuído a uma comunidade de referência. Cada atitude, cada ação do indivíduo vai modificar a identidade dele, vai levar a identidade dele de um canto para outro. E aí tem isso com Xavier. Hoje a gente entende ele como um herói porque ele está fazendo as escolhas de um herói. Mas o que impede ele de fazer uma escolha que não seja de um herói? Esse tipo de debate nos quadrinhos, ele não é tão incomum assim, mas ele não costuma ocupar o primeiro plano. E eu gostei demais de aprofundar a minha leitura nos X-Men para perceber essas outras coisas, além da leitura que já é normal para mim de pegar os X-Men e falar, vamos ver qual é o comentário social que eles estão fazendo a respeito de racismos, de homofobia, de misoginia e dessas coisas, porque sempre tem isso nos X-Men. Mas o que mais tem? E aprofundar isso foi muito legal. Você acha que as crianças, de um modo geral, os adolescentes, de um modo geral, conseguem fazer essas leituras a partir dos quadrinhos, sem ter algum apoio, sem ter uma mediação para fazer essa junção? Como é que é? Então, algumas histórias dos X-Men são muito mais escancaradas do que outras. Por exemplo, Deus ama e o homem mata. Porque nessa história, por exemplo, você tem cenas e falas que se você tira o olho do quadrinho e olha para o jornal, por exemplo, você vê uma nossa igual. Tem, por exemplo, de um pastor apontando para o Noturno e falando, você acha que aquilo é humano? Você mais fala assim, nossa, mas é maldoso? Porque o Noturno é uma pessoa muito boa. E aí é o momento que você para e você olha em volta e fala assim, quantas pessoas eu conheço que estão fazendo esse tipo de coisa com gente que é boazinha? Um apoio é sempre necessário, mas algumas histórias dos X-Men, elas são mais escancaradas. Mas a gente pensando, então, assim, em termos de educação linguística, eu penso que a gente poderia incentivar um pouco mais esse tipo de leitura, né? Esse tipo de atividade em sala de aula, porque seria uma forma da gente acolher algo que já é de interesse, né? Então, seriam os letramentos não escolares participando. A gente tem discutido muito isso, dessa quebra do lá e o cá, né? De você quebrar essa distância que existe entre a escola e a sociedade. E eu penso que quanto mais você acolher aquilo que está na sociedade, trouxer para dentro da escola, para as discussões, para os debates que você tem lá, maior a chance de você ser bem-sucedido nesse tipo de acolhida e de conversa com os seus alunos. Não, o que é interessante é porque eu fui ter contato com esse universo muito tardiamente, né? Então eu não lembro de uma referência da minha infância desses personagens. Eu fui ler as primeiras histórias de princesa com aqueles box que vendiam na escola, que vinha um CDzinho e um monte de livrinhos. E aí foi meu primeiro contato com essas princesas e não causou nenhum tipo de identificação, sabe? Nem com o príncipe encantado, nem com a princesa, nem com os personagens secundários. Eu sempre me senti muito deslocado, eu não me via nessas histórias. Parecia que nenhum desses personagens apresentava uma identidade que eu estava performando naquele momento, sabe? Então, foi muito difícil a infância eu encontrar essas referências. Eu não encontrava nem o lado do príncipe, que eu não queria ser, e também não me via na princesa, porque constantemente foi construída uma masculinidade de mim que divergia dessa imagem das princesas, né? É muito estranho, porque assim, existe uma questão de gênero tão forte, um machismo estrutural tão forte, que em muitos lugares é proibido contar história, né, de assim, conto de fada, essas coisas assim, para os meninos. Eu tenho um amigo já adulto, né, agora ele é pai, mas quando ele era criança, ele nunca tinha ouvido uma história dessas. Então, um dia a gente estava todo mundo conversando e a gente falava, nossa, está parecendo Pinóquio. Ele, o que é isso? Então, esse nosso amigo é engraçado, porque a esposa dele o presenteou com um livro aqueles assim, de 100 fábulas, né? E ele ficou dos mais felizes. Ele foi ler tudo e falou, gente, olha isso. Ele não entendia Shrek, por exemplo. Ele não entendia Shrek. Nossa, é verdade! Todas as referências que fazem parte de uma leitura de mundo ocidental, para ele não faziam sentido, porque isso permeia a infância, é um letramento, né? E ele não tinha referência para entender isso. A Capitã Marvel é uma personagem relativamente nova. As histórias mais antigas dela não tinham tanto espaço. A minha referência de Capitã Marvel, por exemplo, era de Inimiga da Vampira dos X-Men.
final dos anos 2000 para cá é que a Capitã Marvel começa a ganhar um novo espaço nos quadrinhos. E isso se dá muito porque dentro da indústria dos quadrinhos, as pessoas estão ocupando espaços. Então você tem, por exemplo, a Gayle Simone, que é uma roteirista de quadrinhos, que ela foi uma das primeiras a espalhar para o mundo que estava errado a relação do super-herói com as namoradas, que as namoradas só serviam para morrer, que é a história da mulher no refrigerador. Inclusive, eu recomendo muito a leitura do texto dela a respeito disso. E aí, quando a Gayle Simone começa a ocupar um espaço, você começa a ter mais roteiristas que são negros, mais roteiristas mulheres, mais desenhistas mulheres. Então, a gente começa a desfazer aquele negócio da hipersexualização das heroínas, a gente começa a desfazer a gordofobia do Homem-Aranha, por exemplo. Isso se dá porque quem escrevia? Pessoas específicas que ocupam um lugar de privilégio específico. E aí falta a sensibilidade, mas falta também a consciência, falta entender. E aí, quando as pessoas certas vão ocupando os espaços no qual elas não estavam, as coisas vão melhorando. Cara, tem uma coisa que você falou que eu fiquei pensando. O Lin-Manuel Menezes de Souza esteve no Sueli em 2020 e em uma fala, em uma conferência, ele fala que quando você coloca o corpo, os saberes, os dizeres, você coloca também um contexto, um contexto histórico, um contexto social junto a esses dizeres. E quando você falou sobre quem estava produzindo, quem estava desenhando, quem estava escrevendo, o corpo que estava ali naqueles dizeres dizia muito sobre como era representado esses outros corpos nesses espaços, né? O Miles Morales, para mim, ele tem muito uma referência dos meus deslocamentos. Eu vivi um momento, antes de entrar no ensino médio, em que eu estava com muito contato com coisas relacionadas à negritude. Por conta do hip hop, do rap, do samba. Eram coisas que estavam muito comigo. Então, eu tinha muito contato com essas coisas. Mas aí, algumas coisas mudam na minha vida e eu vou para um espaço de embranquecimento praticamente total. E é nesse período que eu estou em embranquecimento total que no universo Ultimate, o Peter Parker morreu e falaram, não, o próximo Homem-Aranha vai ser negro. Vocês mataram o Peter Parker? E eu, naquele momento, falei assim, não vai ser legal isso, não vai ser bom. E essa minha indignação toda que foi seguindo o fluxo, porque todo fã de quadrinho com quem eu conversava na época estava indo nesse fluxo, durou exatamente até a segunda página da primeira edição que apareceu Miles Morales. Porque é um personagem sensacional. Ele é um personagem incrível, e todo o histórico dele e a relação com a família. O tio dele vai ser um dos vilões dele. E o tio dele é uma das pessoas que ele mais admira, porque como o pai dele trabalha demais, o pai dele passa menos tempo com ele. Então é uma das figuras paternas para as quais ele sempre corre. E aí o tio dele é bandido. Porque esse nome parece latino. Ele é latino. Afro-latino, no caso. Ele está nesse lugar de interseccionalidade. A princípio, o pessoal falava muito que o Miles Morales ia ser um Peter Parker desenhado diferente. E o Miles Morales não é um Peter Parker desenhado diferente. O Miles Morales é muito melhor do que o Peter Parker. E o Peter Parker reconhecer isso nos quadrinhos é importante. Porque o Peter Parker que vira para o Miles e fala, não, você é melhor do que a gente. Porque todo o processo que o Peter Parker tem de se construir, de se desconstruir, se construir para ser melhor, para o Miles, ele chega num ponto em que o Peter demorou um tempão para chegar. E aí o Miles vai ter outros processos para cima. Ele vai se construindo mais ainda. E eu gosto mais das histórias do Miles Morales. Tem o Miles Morales, eu estou atrás da história. Estou lendo lá direto. Recentemente, teve muita polêmica em volta do filme dos Novos Mutantes. Porque tem um personagem que é brasileiro, é um personagem brasileiro que é negro. Mas o diretor disse que ele não queria um ator brasileiro que atendesse a essas características, porque ele queria um ator brasileiro que representasse essa parte rica do Brasil. Porque apesar de estar ciente dos problemas de racismo no Brasil, não era isso que ele queria levar para dentro do filme. A gente podia conversar um pouco, Carlos, sobre essa construção dos heróis negros. Então, a gente teve uma comoção a respeito do Pantera Negra, né? E aí a gente teve assim uma abertura muito grande pela força que o filme veio, pela qualidade da produção do filme. A gente sabe que os quadrinhos sempre acabam ganhando uma dimensão diferente quando aquilo se torna filme. Quando é um filme de orçamento multimilionário, é mais fácil, né, essa transferência acontecer.
Mas como é que você percebe essa existência, né, de certa forma, essa ascensão do Pantera Negra e desse Mário Morales, de personagens negros chegando nesse universo HQ, nesse universo, enfim, de heróis, com tanta força agora na mídia? Eu acho muito bom. Eu não vou ser ingênuo de pensar que, por exemplo, o capitalismo está cedendo. Ele não está cedendo. Eu acho que as indústrias têm feito isso por dinheiro. Mas é bom que eles reconheçam que a gente tem dinheiro para gastar nessas coisas. Para dar para a gente para deixar que a gente... Para deixar nada, né? Porque a gente conquistou com muita briga. Foi muito tempo de construção. Lá no começo dos quadrinhos dos anos 60, nem é o começo dos quadrinhos, mas o começo dos quadrinhos de heróis como a gente conhece. Não tinha quase ninguém. Aparecia um ou outro no plano de fundo, aparecia um ou outro como capanga de algum bandido, e aí começam a aparecer. Então o Stan Lee tem essa narrativa de que ele achou que era necessário e ele criou o Pantera Negra. Você vai ler as primeiras histórias do Pantera Negra, a questão da negritude dele quase não é abordada. Por quê? Quem estava escrevendo não era uma pessoa negra. Ele não fazia ideia, ele sabia que era necessário ter um herói que fosse negro, mas ele não sabia como escrever sobre as vivências daquele personagem. E o Pantera Negra foi muito importante, porque ele começa. A gente vai ter o John Stewart como Lanterna Verde. E aí o John Stewart já começa a ter vivências, que você para e olha e fala assim, aí ó, tem o Cyborg. E o Cyborg é interessantíssimo, porque talvez ele tenha sido um dos primeiros a se popularizar mais. E aí você para e pensa, ele tem todas as questões de, por exemplo, ele ser meio humano, meio máquina, ele ter todos esses problemas de inclusão com a galera. Porque tem uma história sensacional do Cyborg indo jogar futebol americano, antes de se tornar Cyborg, né, o Victor Stone. Ele era jogador de futebol americano. E tem toda essa relação, né, da negritude com o esporte. Ele não pode mais ser atleta, porque ele se tornou meio robô. E tem todas essas crises estão dentro dele. E isso vai começando a crescer. É claro que tem um período, tem um limbo, tem um espaço em que não tinha nada. E aí aparece, por exemplo, o Super Choque. A respeito dos comentários da galera nos quadrinhos, toda vez se tenta diminuir, por exemplo, porque a origem, explodiu um negócio químico, todo mundo na cidade tem superpoder. É assim, origem de super-herói, gente. A origem de super-herói é sempre um negócio absurdo. Ou nasceu com os poderes, ou foi mordido por uma aranha. Você está reclamando de uma explosão química, ou foi mordido por uma aranha. Faz parte. Um anel intergaláctico achou o cara. Origem de super-herói é sempre assim. Mas sempre vão haver, dentro da fanbase dos quadrinhos, gente querendo diminuir essas histórias. E essas histórias, elas são importantes, elas são muito boas. O padrão de qualidade é altíssimo. E agora, por exemplo, vai ter um filme de Super Choque. O filme do Pantera Negra, ele foi um negócio que vira chavinha. Ele tinha tido a introdução do Pantera Negra em Guerra Civil e ele tinha sido um personagem muito importante. Mas quando eu assisto Guerra Civil, eu ainda fico com aquela sensação de, tipo assim, o Pantera Negra aqui é o negro mágico. Porque ele é o cara que está de fora do conflito e ele vem trazer clareza para o conflito. Ele vem resolver o problema com a sabedoria mística ancestral dele. E aí, quando você me vê o filme do Pantera Negra, você tem personagens construídos. Você tem várias nuances. Você tem o conflito do privilégio que o T'Challa ocupa em relação ao Killmonger. E aí tem aquele negócio assim, nossa, o Killmonger é um baita personagem. Sim, e o T'Challa também. E a Dora Milaje também. E a Shuri também. A Shuri é maravilhosa, gente. É uma das melhores personagens naquele filme inteiro. Quando ela aparece em Guerra Infinita, eu falo, melhor momento do filme. Tem todas essas construções que são muito importantes e que são muito bem feitas. A gente não tem o privilégio de simplesmente jogar um personagem negro num papel com um negócio absurdo sem desenvolvimento. Tem muito personagem de super-herói que ficou famoso assim. Foi jogado lá e deu certo. A gente não tem esse privilégio, a gente precisa construir os nossos muito bem. E assim, não é ruim que se construa muito bem. Tem sempre uma construção e é uma disputa de espaço, né, Carlos? Sempre, em todos os contextos, acaba sendo uma disputa de espaço. Eu percebo, assim, eu tenho um filho pequeno, né, ele tem 7 anos, esses heróis são todos dele, e eu percebo, assim, que quando o Pantera Negra chegou, o filme, né, ele não lê quadrinhos. Eu percebo que isso chegou nas escolas de uma forma muito diferente. Quando o Pantera Negra chegou, o filme, o meu filho estava na sala de aula com os amigos dele e ele sempre queria, assim, se vestir de Flash, ou de Homem-Aranha, ou de Super-Homem, alguma coisa assim. E meu filho não tinha uma representatividade que fosse mais próxima da pele dele, né? Que falasse com a identidade dele. E eu acho que com o Pantera Negra foi a primeira vez que ele se viu negro, porque ele falou, olha, mamãe, esse é mais parecido comigo.
E eu achei extremamente interessante, extremamente importante isso, sabe? Porque essa representatividade, assim, o corpo, né, a posição que esses heróis ocupam, acaba povoando mesmo o imaginário das crianças. Então, parece que até entre as brincadeiras deles, houve uma aceitação maior do meu filho, porque as pessoas viam e falavam assim, não, ele não é o herói excluído. Porque dói, gente. Quando você vê as pessoas falando pro seu filho assim, não, você não pode ser o Thor, porque o Thor é loiro. E o meu filho falar, eu vou ser o Thor. É assim, é um papo bobo, né? É um papo de privilégio. Nós estamos falando dentro de privilégio. Ah, meu filho não pode brincar. Não é bem isso. Mas, sabe, dói para uma mãe ver que o seu filho não consegue se achar representado, como eu tenho certeza que doía para sua mãe, Wilker, pensar que você não estava sendo representado nas histórias que você estava lendo. Então, quando essa leitura de livros chegou na minha vida, ela já chegou já com a construção hegemônica do que era válido. Então, o que foi me apresentado como literatura interessante para que eu consumisse já era os grandes clássicos. Então, eu passei a minha pré-adolescência, adolescência inteira lendo literatura brasileira, os clássicos da literatura brasileira, e eu não tive contato nenhum com quadrinhos, não tive contato nenhum com textos contemporâneos, não tive essas outras leituras. E eu fui ter contato com isso no final do ensino médio, quando, por conta própria, eu encontrei a cultura pop, e eu descobri a cultura pop, falei, pera, o que está acontecendo aqui? E fui atrás dessas questões, mas a minha leitura de quadrinhos ainda é muito limitada. E aí eu troco ideias com meu namorado, que é enlouquecido por universo Marvel, DC, enfim, e ele vai me cantando coisas e eu fico assim, não, mentira, pera, isso aconteceu mesmo com esse personagem? Não é possível. E aí aconteceu, e eu fico lá, tipo, conversando sobre construções dos personagens que eu não fazia ideia que haviam acontecido por não ter contato, sabe? Era muito ambíguo ter contato com essas escritas por conta do contexto em que esses textos, esses livros foram escritos. Então eu não conseguia encontrar vivências parecidas com a minha. E eu fui encontrar quando eu comecei a ler coisas mais contemporâneas, quando eu comecei a ter contato com essas outras produções. A internet aqui em casa, por exemplo, chegou muito tardiamente. Eu fui a pessoa que comprou o meu primeiro computador, eu fui a pessoa que pagou o meu primeiro plano de internet aqui para casa. Então, esse acesso a esse repertório cultural que a internet fornece veio aqui para casa já comigo mais de 15 anos, por exemplo. Então, eu fui ter contato realmente com essas outras culturas e conseguir me enxergar em outros lugares, encontrar vivências na internet. Quando eu comecei a ver essas outras coisas, esse novo repertório, né? Então, é muito difícil ainda, eu não consigo pensar na minha construção com alguma coisa que me causa identificação. Uma coisa que eu acho que era importante a gente falar também é sobre esse recorte que envolve classe social e acesso a HQ, né? Ainda é muito caro. E aí essa ligação que o Will fala sobre a internet, a popularização da internet, das redes sociais e a forma como isso também chega um pouco mais fácil às pessoas, acho que tem um papel muito importante nessa Constituição. E, gente, agora eu vou passar uma carreatinha aqui, ó, mini carreata. Eita! É muito interessante ver essas questões dos quadrinhos, porque eles tomam proporções diferentes para cada um que tem contato, às vezes até mesmo com a mesma história, se identifica de forma diferente, cria vivências de forma diferente, né? E aí eu fiquei pensando, essa questão dos quadrinhos para você, Carlos, e toda essa questão desses universos de super-herói, o que você vê das relações que você teve na sua construção, por exemplo, de masculinidade? É bem importante ressaltar isso. Tem espaços que são saudáveis e tem espaços que não são saudáveis. O Wolverine, ele passa de saudável para extremamente tóxico de uma página para outra, por exemplo. E o Wolverine sempre foi, pelo menos na minha fase de adolescência ali, aquele momento que muitas coisas são definidas na nossa vida, Wolverine para mim era uma referência muito grande. E hoje, quando eu olho para trás, eu falo, nossa, problemático. Muitas relações que eu falo assim, problemático. O meu relacionamento, por exemplo, com o meu pai, tem muitas dessas variações também, de ser em espaços, em momentos são muito saudáveis, em outros momentos não tanto. Aqui em casa, por exemplo, eu sempre tive muita facilidade de discutir alguns assuntos com a minha mãe. Então, eu sempre tive uma perspectiva um pouco diferente da maioria dos outros meninos com quem eu me relacionava. Na maioria dos outros indivíduos que faziam parte dos meus grupos, os espaços que eu frequentava.
Porque eu tinha muito mais referência com a minha mãe do que com meu pai em determinados assuntos. Eu achava esquisito algumas coisas que as pessoas falavam, alguns comportamentos das pessoas. Mas você é um no grupo, então você vai com o grupo às vezes. E isso é muito problemático. Mas fez parte do meu passado. Né? Coisas que eu desconstruo agora e que eu vou construindo diferente. E aí os quadrinhos estão dentro desses ciclos porque os quadrinhos também estavam nesse ciclo. Aí você olha, por exemplo, nos X-Men, você tem o Wolverine, o Ciclope e o Fera. Nenhum dos três é sempre saudável. Todos os três têm os momentos de lá e cá. Mas talvez o Wolverine seja o que marca mais essa oscilação. E aí eu me identificava demais com o Wolverine para, de repente, de uma vez, num estalo, eu olhar para mim e falar assim, mas eu me identifico um pouco mais com o Ciclope. Focado em uma coisa, organizado, com essas relações de masculinidade. Mas o Fera, que é o que eu hoje vejo, como que eu me identifico mais? Por causa dessa relação com os livros. Parece que as pessoas que se dispõem a ler e a construir leituras, elas têm uma facilidade maior em desconstruir em si as coisas que estão erradas. É uma percepção talvez muito superficial. Mas, assim, parece. E quando eu olho para os quadrinhos, por exemplo, essas questões de masculinidade, refletidas na minha masculinidade, eu percebo, por exemplo, que eu fui muito influenciado em algumas áreas, para bem e para mal. E que hoje, conforme eu vou desconstruindo, eu percebo que tem também nos quadrinhos de hoje um movimento de desconstrução e reconstrução dos personagens. Exatamente por causa daqueles negócios de ocupar espaços. Uma Gayle Simone escrevendo nos X-Men, ela vai retratar a masculinidade dos personagens de uma forma diferente do que o Dan Slott escrevendo Homem-Aranha. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigada, Will. Muito bacana estar com vocês de novo. Eu que agradeço de novo, agradeço muito. Foi sensacional. Gostei demais. Sempre que vocês quiserem me chamar, eu estou aí. Foi muito bom. Foi bom para matar um pouco da saudade de conversar com vocês. Eu tenho muita saudade dessas conversas que surgem em sala de aula. Que extrapolam todas as coisas. Porque eu revisito, por exemplo, momentos da minha história que, assim, não é comum que eu revisite, né? Passaram e falaram, nossa, e os quadrinhos estavam aqui. Foi muito bom. Eu gostei demais. Gostei demais de coração. E eu acho que um papel importante do Mescla é isso, sabe? É trazer aquela coisa que faz parte da nossa vivência, que faz parte daquilo que a gente mais ama fazer e transformar aquilo em alguma possibilidade de problematizar a educação linguística, de levar isso para a sala de aula, de trazer isso para a pesquisa. A gente está conseguindo mostrar com esse podcast, com esse programa, que a gente consegue ser ativista, que a gente consegue incluir as nossas vivências, a gente consegue ter um local de pertencimento, a gente consegue trazer o nosso lugar de fala, pesquisar o que a gente gosta e ser feliz na academia. Uhum. E aí, Carlos? Bom demais, né? Nossa, que sensacional. incrível esse episódio. Que conversa extraordinária, não foi mesmo? Essa entrevista foi gravada em 2020, antes do falecimento do ator Chadwick Boseman. Por isso, ao longo do vídeo, nós comentamos sobre Pantera Negra e não falamos nada sobre esse lamentável fato. Por isso, convidamos Carlos Mateus, que foi o nosso entrevistado da semana, para voltar e falar um pouquinho sobre a importância e representatividade que tem esse ator para nós. Oi, gente. Ao longo desse episódio do Mescla, a gente falou bastante sobre Pantera Negra. E em meados de 2020, infelizmente, faleceu o ator Chadwick Boseman, que deu vida a esse personagem nos cinemas. Chadwick Boseman foi um ator extremamente importante pela forma como ele lidava com os personagens que ele recebia para interpretar. Desde o começo da sua carreira, ele foi um artista que compreendeu qual era a função social do trabalho que ele fazia. Ele se recusava a interpretar personagens que eram estereotipicados. Ele questionava produtores, executivos e roteiristas a respeito de detalhes da vida dos personagens dele, porque ele estava preocupado em não somente ser um rosto colocado num pôster por representatividade sem significação. Ele estava preocupado em que os personagens dele pudessem dar vida à complexidade dos personagens negros, que costumam ser tão minorizados e deixados sem voz em produtos de mídia. Essa pequena inserção que a gente faz aqui consta como uma pequena homenagem a um ator que foi muito grande em todos os papéis que se propôs a interpretar. Entendemos o tamanho da importância da figura que foi Chadwick Boseman e por isso deixamos a nossa homenagem ao ator e toda a sua história no cinema e fora dele. Até o próximo episódio. Beijo!
Avisos de gravação, créditos e tal. Você acha que ficou ruim? Não. Olá para quem está nos assistindo pelo YouTube, para quem está nos ouvindo pelo Spotify e pelo Google Podcast. Sua presença conosco é muito importante. Tá deixando de falar? De jeito nenhum. Nossa, eu tô... Finalmente eu estou aqui ouvindo. Continua. Pra gente. Tô treinando o bonequinho dela aqui também. E agora, o que a gente faz? Agora a gente senta. Bom que a Bárbara vem, ela joga essa ideia, né? Super bem pensada, elaborada, e fala, e aí, meninos? Pensem em mim agora, vai. Eu sou o Carlos Mateus. Eu sou a Bárbara Sabota. Tá Já começando. não deu, já podemos fazer de novo. Eu falei, não, eu gosto do caos, mas desse jeito não dá. Nossa senhora, se eu mostrar a situação que tá aqui... Wilker do céu! Não, senhor, nunca imaginei ser bagunceiro desse jeito. Ninguém precisa saber que atrás do computador tem essa bagunça. Isca! Amiga, corre aqui! Você acabou de assistir mais um episódio do Mescla The Podcast, Multimídias na Educação Linguística Crítica, um oferecimento dos laboratórios Lean Life, sob coordenação da professora doutora Bárbara Sabota. Na produção, roteiro e edição estão os mestrandos Wilker Ramos Soares, Hugo de Souza Rodrigues e a mestranda Letícia Gotardi. Ficou curioso de como participar? Para mais informações, entre em contato no e-mail comunicaielt@gmail.com. Até o próximo episódio. Tchau!